Olha, meus amigos, o Lula se sentiu mal, ou seja, o presidente Lula passou mal e precisou ir para o hospital. Também no vídeo de agora nós vamos falar para vocês, né, o ministro da Economia, né, o Fernando Haddad, ele vai deixar o governo, né, e também futuramente a Simone Tebet também vai deixar o governo e vamos falar um pouco, né, aqui no vídeo de agora, é que está difícil a base lá do, digamos assim, os apoiadores do Jair Bolsonaro, né, a convencer, por exemplo, ele liberar a dona Michele Bolsonaro ou então o Eduardo Bolsonaro para ser vice, né, do Tarcísio de Freitas. Pois é, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo de convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Se você gosta de política, já vai deixando, né, a sua inscrição aqui no canal Mundo Virtual. Pois é, meus amigos, o presidente Lula passou mal, né, e teve que passar por exames no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na tarde de ontem, após se sentir mal. Ou seja, o presidente Lula se sentiu indisposto, né? Precisou inclusive cancelar a sua agenda no dia de ontem. O Lula se sentiu tontura depois do almoço no Palácio do Alvorada. Ele chamou a médica da presidência, a senhora Ana Helena, e foi à unidade para fazer exames com e acompanhamento por volta das 14 horas e 30 minutos. Todas as reuniões da tarde foram canceladas, incluindo o encontro com o ministro da GO, Junta de Execução Orçamentária, marcada para as 15 horas. A informação foi divulgada pelo Hospital Sírio-Libanês e só depois confirmada pela SECOM, Secretaria de Comunicação. A agenda oficial ainda não foi alterada, né? O boletim médico do hospital, segundo o boletim, né, liberado às 19 horas, ele teve um diagnóstico de labirintite após um quadro de vertigem. Fez exames de imagem e de sangue que saíram normais. Em seguida, ele voltou para o Palácio do Planalto. Isso, obviamente, né, é comum acontecer em qualquer pessoa. Acontece comigo, acontece com você, também acontece com o presidente da República, né? Devido a labirintite, né, ele sentiu vertigem, né, foi levado, digamos assim, para o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital dos Ricos, digamos assim. Lá passou por uma bateria de exame e está tudo normal e voltou para a sua rotina, ou seja, voltou, né, para o seu trabalho normal. Pois é, meus amigos, hoje nós sabemos que o governo federal tem dois nomes bastante fortes, que é a Simone Tebet, que é do PMDB e que é a ministra do Orçamento do governo Lula, e temos o Fernando Haddad, né, que é o ministro da Economia. É importante salientar, meus amigos, segundo informações de bastidores, que no futuro próximo ambos vão deixar o governo do presidente Lula. César, mas eles serão demitidos? Não, gente. Eles vão sair do governo porque vão disputar eleições. Como, por exemplo, a Simone Tebet, ela é cotada, né, para sair como candidata ao Senado, né, para apoiar o presidente Lula. Outros até comentam que ela pode sair como vice do presidente Lula em 2026. A gente não sabe ao certo, mas eu acredito, possivelmente, aqui é uma opinião pessoal, né, que ela vai sair como senadora, né? E o Fernando Haddad, tudo indica que ele vai sair como candidato a governo de São Paulo. Gente, vão insistir novamente no Fernando Haddad para ser governador de São Paulo? Já não levou uma lapada para o Tarcísio de Freitas em 2022? Pois é uma pergunta que se deve fazer, né? Não seria muito mais fácil que o Fernando Haddad, por exemplo, disputasse ao Senado? Na minha modesta opinião, ele teria mais chances. E a outra informação, meus amigos, que eu quero abordar aqui no canal é que não se fala abertamente, mas os partidos
oposição, ou seja, aqueles partidos que é oposição ao governo Lula, mas que, digamos assim, são favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eles querem convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro a, né, apoiar o atual governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, para disputar as eleições em 2026. Só que, gente, não está sendo fácil. César, mas por que não está sendo fácil? Segundo fontes que a gente tem acompanhado de Brasília, pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro falam que é questão de confiança. O Jair Bolsonaro não confia em alguém que não seja da sua família. Porque, segundo relatos, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro fala assim, poxa, como que eu vou apoiar o Tarcísio se ele fica apertando a mão dos nossos inimigos? O que o Jair Bolsonaro quer dizer com essa afirmação, apertando a mão dos nossos inimigos, né? Porque ele encontra com o presidente Lula, né? Óbvio, é uma relação republicana, né? Aperta a mão do presidente Lula, abraça o presidente Lula, aperta a mão dos ministros do presidente Lula, abraça os ministros do presidente Lula, e uma outra coisa que o Jair Bolsonaro não engole, o governador de São Paulo, ele tem um trânsito livre, né? Ou seja, ele se dá muito bem, né? Ele tem um diálogo aberto com os ministros do STF. E a gente sabe, né, que se tem alguém que o ex-presidente Jair Bolsonaro detesta, né? No Brasil, mas ele detesta o Lula, mas tem os ministros do STF, principalmente o Alexandre de Moraes, ele odeia ainda mais, né? Então ele fala assim, como que eu vou apoiar o Tarcísio de Freitas para o governo do estado de São Paulo se ele aperta a mão do Lula, se ele aperta a mão do Haddad, se ele aperta a mão do Gilmar Mendes, aperta a mão do Dias Toffoli, aperta a mão do Lewandowski, que hoje não é ministro do STF, né, ministro da Justiça, mas aperta a mão dele também, e aperta a mão do Alexandre de Moraes, né? Aí a ala, né, que digamos assim, que está por trás, trabalhando para que o ex-presidente apoie o Tarcísio de Freitas, tenta convencer ele, olha, indica a dona Michele Bolsonaro para ser vice do Tarcísio de Freitas, ou então, se não quiser indicar a dona Michele Bolsonaro, que indique o deputado federal, né, que hoje está lá nos Estados Unidos, né, que agora me falhou, o Eduardo Bolsonaro, né, que indique o Eduardo Bolsonaro, né, para que seja o vice, né, do Tarcísio de Freitas. Agora, meus amigos, para ser bem sincero, não estão logrando êxito nessa empreitada. E há quem diga que, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai lançar mesmo ou o filho Eduardo Bolsonaro, né, para a presidência da República, ou então vai indicar a sua esposa, né, a Michele Bolsonaro, para disputar a presidência da República. E pasme senhoras, pasme senhores, né? Aí não seria o Tarcísio de Freitas o vice, né, da Michele Bolsonaro, mas sim o Ciro Nogueira, né? O atual senador da República, Ciro Nogueira, que no passado foi um ferrenho defensor do presidente Lula, né? Mas que daí depois se alinhou, né, ao Jair Bolsonaro, né? Seria ele o escolhido, digamos assim, para ser o vice ou da dona Michele Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro, né? É importante salientar que o Ciro Nogueira também foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Ou seja, meus amigos, para encurtar o assunto, né, aqui desse vídeo de hoje foi falar da saúde do presidente Lula. O presidente Lula tá bem, né? Agora, obviamente que ali nos entornos do presidente Lula, muitas pessoas se preocupam, né, com a saúde do presidente. Será que ele vai conseguir disputar as eleições do ano que vem? Mas só que por uma outra ala, né, dos governistas fala, não, o presidente Lula tá bom. Esses mal-estar que ele tem de vez em quando é coisa comum, acontece com todo mundo. Ou seja, é o candidato da esquerda em 2026. Agora, né, falta saber
Quem será o adversário do Lula em 2026? Será que vai ser o Tarcísio de Freitas? Será que vai ser a Michele Bolsonaro, né? Ou será que vai ser o Eduardo Bolsonaro? Gente, vamos imaginar que o Lula seja candidato agora em 2026. Quem que você quer que esteja do outro lado, na oposição? Você acha que a Michele Bolsonaro é um bom nome? Quem é o seu preferido para, digamos assim, disputar contra o Lula em 2026? A Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro ou então, né, nesse caso aqui, o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.